Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, meu povo apaixonado por televisão. TV Saudades Entrevista hoje está muito contente. Vou entrevistar uma atriz que há muito tempo estava querendo falar. Essa tem talento de berço. Falo com Bel Kutner. Acertei? É Kutner ou é Kutner mesmo? Kutner. Kutner. Então eu falo com Bel Kutner. Bel, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Prazer, muito prazer estar com você, Américo, na TV Saudade. Muito bom. Acompanho o seu trabalho já há muito tempo. Parabéns. Te É muito agradeço. bom, é muito bom alguém cuidar da memória, Sim, eu né, acho da, que é da nossa, importante. da nossa história artística. Muito bom. Bom, Bel, a ideia é falar da tua carreira em particular e de dramaturgia em geral, mas sempre sob sua ótica, tá? Então eu gosto de começar sempre as entrevistas pelo começo. Bom, você é filha de dois grandes atores, de quem, aliás, eu era fã, tanto do teu pai quanto da tua mãe, mas eu não sei se necessariamente foi isso que te influenciou a ser atriz. Quando que você se interessou pelo universo artístico e quando você decidiu que seria esse teu caminho? E aí, o que você fez? Você foi estudar? Como é que é isso? Desde pequena, o meu lugar familiar é a coxia de um teatro. Sempre foi uma ilha de edição, um estúdio de gravação, uma sala de ensaio, de juntar duas, três cadeiras e estar a criança ali dormindo num show, num espetáculo. Dormi, acho que tanto em camarim quanto na minha própria cama, a vida inteira. Então, eu já nasci nesse backstage das artes. Para mim era uma coisa natural, até porque quando precisava de criança, né, eu nasci nos anos 70, eu e minhas irmãs, e quando precisavam de criança, não é como hoje, que tem agências, que tem uma coisa mais profissional, era tudo feito com quem tinha em casa. Então, cada um levava as suas crianças para gravação, para cinema, para filmagem, para tudo. Então, assim, com 5 anos, quer dizer, até menos, mas assim, que eu me lembre, com 5 anos de idade, gravação de um programa no Caminho das Pedras Verdes, da TV Globo. Não, eu tinha mais, nesse eu tinha mais, não, com 5 anos eu fiz outra coisa, mas enfim, um pouco mais velhinha, porque a Clara era bem pequenininha, de colo, Você é a e mais aí a velha das Clara, três. sim, e a Clara fazendo um bebê de colo, eu e a Ana e minhas primas e meus primos correndo pelo cenário com roupa de época. Mais tarde, um pouquinho também, eu já com, sei lá, 9, 10 anos, minha mãe fez a vida de Castro Alves, se chamava Os Amores de Castro Alves, era um caso especial também da Rede Globo. E ela fazia, ah, eu acho que o nome da filha era Emília, agora me deu um branco que
do nome da amante, uma das grandes amantes do Castro Alves, e ela precisava de uma filha, leva a Bel, leva uma filha que esteja já disponível. Então, assim, eu sempre fiz, eu aprendi fazendo, e quando eu cheguei na 12, 13 anos, eu fui para o tablado, e no tablado eu me apaixonei completamente pelo espírito da coisa, né? Do fazer, do estar por trás também, porque tem uma coisa muito do grupo, do trabalho em grupo, de fazer o cenário, fazer o figurino, tá todo mundo junto, improvisar. É, o curso de improvisação, você acaba que você se reúne e às vezes você faz uma pequena combinação, então tem uma parte muito de criatividade também, de inventar história e executar rapidamente em cena. E aí nunca mais parei, fiz cursos com pessoas muito interessantes na vida, assim, eu tenho mestres incríveis, eu tive a sorte de poder ser aluna do Rubens Correia, ter feito muito tempo aula em várias situações diferentes, com a Camila Amado, que é uma mestra, uma gênia, com a Amir Haddad, que é um gênio e que hoje estou indo ver ele no teatro, sabe? Isso realmente é uma honra. E quando eu comecei a trabalhar, eu, eu trabalhei eu cheguei a trabalhar com meu pai, tanto de colega como ator, numa peça chamada 1789, que foi aqui no Rio de Janeiro um marco, assim, que foi a inauguração da Função Progresso. Como é O trabalhar com o Carlos, pai? meu pai sempre foi muito brother, então eu já fui assistente dele em publicidade desde garota, sempre a gente foi muito muito unido, sempre foi ótimo. Já fui dirigida por ele em teatro, em TV, é, e com as irmãs. A gente está sempre, é uma família que está sempre querendo estar junto, sabe? Isso é muito bom. E a minha família eu considero também os meus amigos que eu fiz no teatro, que são meus amigos da vida toda. E que alguns nem são mais de teatro e continuam sendo minha família. Não, Então, eu não consigo dizer qual foi a data, entendeu? Eu não tenho, eu tenho X é, anos de carreira. Eu considero que eu sou da carreira, eu já nasci na carreira. eu imagino que ser filha do Paulo José e da Diniz Fá é um caminho natural, né? Agora me diz uma coisa: Paulo José e Diniz Fá eram grandes ídolos do público de maneira geral, mas para você eles eram pais, eram teus pais. Eu queria saber se você tinha ídolos no meio televisivo, sem ser teus pais, claro. Na TV eu tinha tios. Uma vez o Otton Bastos, eu já estava andando sozinha, então já era uma adolescente. Eu passei pelo Otton Bastos, assim, numa situação, acho que era ali no Jardim Botânico, quando os estúdios da Globo eram no Jardim Botânico. Eu passei por ele, eu fiquei meio sem graça, aí fiquei na dúvida, assim, falo, não falo, não vai lembrar quem eu sou, porque eu não encontrava com ele pessoalmente, já tinha alguns anos, eu estava naquela idade que você fez, né, aquela transição, 13 anos, 14 anos. Tomei um esporro, tomei uma bronca. Ele falou: isso, isso? Não vai vir dar um beijo no seu tio? Te peguei no colo, troquei suas fraldas? O que é isso? Eu falei: não, mas eu fiquei com vergonha, achei que você não. Então, assim, várias pessoas maravilhosas. Eu tive também a felicidade de várias vezes trabalhar com a Cleide Diáconos na TV, várias vezes na TV e também no teatro. E a Cleide era sensacional e era uma pessoa com uma energia e com uma generosidade e com uma inquietude que ela, fazendo novela morando no Rio, que não era a cidade dela, ela morava em São Paulo, em Jordanésia, na verdade, né, na Anhanguera, ela ficava assim: a gente vai ficar aqui esperando, esperando, sem fazer nada, vamos fazer um grupo de estudo. E juntou um grupinho de atores, que era Yara Jama, Rodrigo Pena, o Petrônio Gontijo. Eu juntou uns atores que faziam a mesma novela que ela, e a gente ficava estudando Shakespeare, a gente ficava estudando tragédia grega, comédias romanas, um barato, sabe? Assim, realmente
A convivência com a Cleide, para mim, valeu por duas universidades, porque realmente ela era gênia, muito generosa e também muito espartana, muito da disciplina, e me ensinou muito. Minha mãe sempre foi muito disciplinada também. E eu gosto, preciso ser disciplinada, senão a cabeça vai lá para o. Então, eu tive vários mestres adoráveis. Em teatro, tive a sorte de trabalhar com a Bujanra, que também é outro mestre. Várias pessoas incríveis. Agora, em TV, especificamente, eu comecei, assim, fiz Vamp. Pior, Dorothy, muito pior. Eles pertencem à Grécia Antiga. São 3 édipos fixados na imagem materna. 3 bebês chorões apaixonados por nossa pobre mãe. Foi muito sucesso. Fiz outras coisas que também fui muito feliz com o Jorginho Fernando. E ali eu me apaixonei pelo veículo televisão, sabe? Eu comecei a gostar mais de televisão depois que eu comecei a fazer. As linguagens são linguagens diferentes, né? Muito diferente, cinema, teatro, televisão. Para você também foi uma coisa natural? A tua escola, em casa, te facilitou a compreensão das linguagens diferentes? Ou você teve dificuldade assim mesmo quando você migrou de uma para outra? Eu tenho dificuldade até hoje, porque depende, né? Depende do maestro que dá o andamento da coisa. Nunca é no automático, é sempre um novo desafio, é sempre uma nova descoberta. O teatro tem uma coisa que é muito orgânica. Se eu estou numa sala pequena com 80 pessoas, o meu corpo, eu já me coloco de uma maneira. Se é um lugar com 400 pessoas, eu me coloco de outra maneira. Se é um lugar de 800 pessoas, eu quero um microfone, pelo amor de Deus. Eu acho que no corpo a corpo, 400 é um tamanho excelente. Mais que isso já é show, já é musical, já é. Mas na televisão você não sabe, depende do texto, da dinâmica da cena, depende do diretor. Porque tem coisas que a gente faz, como na vida, falar alto, tarará, tem coisas que tem uma coisa muito mais íntima, ou que você está numa posição que não é tão natural, mas que no vídeo, né, no produto final, vai parecer super orgânico. E às vezes a gente não está numa situação orgânica. Já está numa situação até estranha, ou próximo demais, ou afastado demais, tendo que falar com uma pessoa do lado que não, teoricamente não poderia estar ouvindo. Assim, tem uns artifícios que aí é questão da fé cênica e fé no diretor com quem você está trabalhando. Bel, é uma profissão sempre muito instável, sempre foi, até hoje. Duas coisas. Você foi orientada pelos teus pais dessa instabilidade e em algum momento você pensou em desistir ou a partir do momento que a mosquinha mordeu, você não quis saber de desistir apesar de toda a instabilidade? Não, nunca pensei em desistir, porque também é, eu gosto de fazer tudo relacionado a cultura, evento, entretenimento, teatro, mas também eu, eu gosto muito de pesquisar o que está acontecendo na alma humana, na cabeça humana. Eu amo ler, eu amo estudar. Então, eu poderia fazer várias coisas da minha vida que preenchessem esse meu lado. E como eu tive já experiências em teatro, de eu estar dirigindo, ou de eu estar fazendo alguma função técnica, ou estar na produção, ou estar na gestão cultural de um lugar, de um espaço, de um centro cultural, isso me deu a certeza de que dá para ser feliz fazendo 800 milhões de coisas diferentes, sabe? O importante é você ter a sorte de estar cercado de boas pessoas, isso é o número um. E, e você ter uma coisa boa para levar, você ter um assunto bom para falar, para mergulhar, para estudar. Então, independente do tamanho do papel, se eu estou ali só para fazer a bainha da pessoa que vai entrar em cena, ou se eu estou vendendo o bilhete na porta, ou se eu sou a primadona, é, é um trabalho de conjunto sempre. Mesmo o monólogo, mesmo quando você vai assistir um Ah, monólogo.
Só, claro, pessoas assim muito fora da curva, muito geniais, que fazem tudo, 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 o próprio texto, se dirigem, fazem tudo, mas eu conheço acho que uma, Sim, Denise Stockless. tá, tá. Então, Bel, deixa eu te perguntar. É, considerando lá o teu começo de carreira, são aproximadamente 40 anos como atriz, não é isso? Por aí. Mas, Profissionalmente, eu comecei a partir dos 18. tá. Profissionalmente, carteira assinada. Antes eu fazia bico. Quando criança eu fazia bico, eu vivia de bico. O que eu queria saber de você é o seguinte: você vê é, diferenças ou semelhanças entre a jovem atriz que você foi lá atrás, comparada aos jovens atores de hoje? Eu digo assim, em relação a como encarar a profissão, em relação a conhecer a história. Eu tenho a impressão que os atores de hoje, eles a grande maioria, eles estão menos preocupados com isso. Eu não sei. Olha, eu não sou um bom exemplo, não, porque eu nunca fui preocupada com nada, eu nunca tive grandes pretensões e grandes metas. Eu fui vivendo, fui fazendo, foi rolando, mesmo. Meu pai era uma figura muito engraçada, ele falava: as coisas pintam, dinheiro é uma coisa mágica, a vida. Não é verdade, é mentira. É uma mentira horrorosa, não Mas acredito ele nisso. acreditava nisso mesmo? Acho que sim. Mas quando vem alguém para mim jovem, ai, eu quero ser atriz, ela falou: ótimo, e do que você vai viver? Porque a gente ainda não tem uma, uma política que funcione bem para a indústria criativa. A indústria criativa brasileira, ela é uma potência inexplorada. Nós temos uma mina de diamantes assim a ser explorado, porque o DNA do Brasil é o turismo, mas turismo não é só trazer gente para vir para cá passar férias, é o intercâmbio do que a gente tem de melhor, que é a nossa diversidade, porque nós somos um país novo, um país miscigenado, com gente de tudo que é lugar do mundo, tem tudo aqui, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. E uma capacidade de criar música, de criar textos, livros, poesia, teatro, dança, música erudita maravilhosa, música popular maravilhosa. A gente tem tudo sobrando, a gente tem muita gente. E faz parte da cultura brasileira, seja qual for o grupo, e qual for o estrato social, e qual for, se é no Rio Grande do Sul, ou se é no Norte, ou se é no Centro, tem a cultura das festas, das manifestações do grupo, né? Então, você tem as danças de roda em qualquer lugar do Brasil. Você tem manifestação popular em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito rico, é uma riqueza extrema que a gente tem e que agora está começando a se pensar nisso como uma coisa que pode ser profissional, que pode ser mais bem feita. E aí tem que se repensar as leis para quem trabalha com isso, porque, como você falou, é muito instável. Mas é óbvio, porque se eu vou fazer uma peça, veja bem, vou fazer uma peça. Aí vamos supor que você fala assim: aqui vamos fazer esse texto. A gente vai começar a ler esse texto, a gente vai estudar, vai sentar, vai fazer um trabalho de mesa, talvez. Tá. Aí a gente vai ficar lá 1, 2 semanas trabalhando o dia inteiro. Aí a gente vai começar a ensaiar aquela peça, a gente vai ensaiar pelo menos 2 meses. Tá, vamos supor que a gente não tenha esse tempo e seja uma peça que já está tudo muito redondinho, o diretor já sabe exatamente o que ele quer, pelo menos 1 mês e meio. Tá, a gente vai estar trabalhando. Aí a gente vai estrear. Aí a gente faz aquela estreia para a classe, né? Para o convidado. Tá. Aí no outro dia começa a ter venda de ingresso pela bilheteria. Suponhamos que não tenha que pagar um mínimo gigantesco para um teatro, que a gente não tenha dívidas nenhuma, que a gente não tem cenário, não tem luz, não tem nada. Tudo precisa de dinheiro. Mas ok, eu consigo fazer uma coisa super criativa que eu não preciso de nada. Beleza. Esses ingressos, por mais que eu nem pague o teatro, que o cara do teatro fala: eu te amo, vou deixar você fazer aqui de graça. Esse dinheiro, para que o espectador possa pagar, ele é muito pouco para viabilizar uma produção.
É muito pouco. Mas tudo bem, fiz um mega sucesso. Tenho um teatro de 400 lugares, que eu só pago uma parte do percentual para o teatro, sem mínimo. O custo da produção básica não é muito alto. Estamos todo mundo ganhando dinheirinho que dá para viver naqueles meses que a gente está em cartaz. Um sucesso, ficou 2 meses, esticou, ficou 4, bombou, ficou 6 meses em cartaz, acabou. Isso já é um milagre. Mas aí quando acaba, eu vou estrear outra que também é um sucesso. Gente, isso não existe. Nem a pessoa mais famosa, incrível, sensacional consegue emendar um sucesso no outro. Então, é aquilo da formiga. Você trabalha, você guarda, e tem um período que é o inverno. Porque senão a gente fica, estou desempregado, estou na miséria, estou péssimo. Não, eu estou no momento que é o momento da hibernação para depois a criatividade aflorar e eu ter mais coisa para dar. Como qualquer pessoa, ninguém faz show toda semana, de janeiro a janeiro, nenhum músico compõe, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. E é diferente de uma pessoa que trabalha e que tem um mês de férias e que ganha um 13º, é diferente, tem que ser diferente. Mesmo dentro da televisão, quando se faz assim por carteira, né, como eu trabalho, carteira assinada, eu vou lá, faço uma novela carteira assinada, o empregador paga tudo, ele gasta mais que o dobro comigo, porque ele ainda tem que os benefícios, me dá um plano de saúde, mas por aquele período. E aí me dá proporcional, um plano de saúde, depois o 13º, férias, tudo, tarará, acaba a gravação, eu sou demitida. Normal, porque já era um contrato por obra. Prova. Mas eles têm que me pagar como se eu fosse um empregado comum. Porque quando eu contrato um empregado para a minha fábrica, eu não estou pensando em demiti-lo. Não. Eu estou pensando que eu preciso de um funcionário. Eu contrato um funcionário. Pode ser que ele trabalhe comigo 2 anos, pode ser que trabalhe 20. Porque eu preciso de um funcionário para a função X. O ator não, o ator ele precisa estar ali por um tempo que já se sabe qual é, principalmente se é um filme, ou uma série, ou uma novela, às vezes até uma peça de teatro também, pela questão da produção, você sabe que você vai fazer 3 meses aqui, 2 meses ali, 2 viagens, e se possível estender, não sei... Então, assim, É não tem sempre como, tempo limitado. e não tem como você tratar essa profissão, que ela não é da norma, ela não é uma profissão como a maioria, ela tem especificidades. Então, eu acho que é caro para o empregador, quando no caso, você vai fazer uma série, uma novela, um programa infantil, qualquer coisa, é caro para o empregador. E a mesma coisa, aí vou lá, faço um trabalho, fico 6 meses ganhando, acabou, beijo, tchau. Eu tenho que ter juntado, eu junto meu dinheirinho para viver, sabe-se lá quanto tempo depois. Ou, já vou começar uma peça, mas eu não sei se vai dar bilheteria, se não vai dar, é aquela incerteza. Mas essa profissão, ela não foi pensada ainda. Melhorou muito, a gente tem leis, a gente pode ter carteira, inclusive, porque, né, imagina, há 60, 70 anos atrás era que nem criminoso, era a carteira tratada assim como Sim. criminoso. Mas Teu pai e tua está mãe longe. teu pai e tua mãe devem ter enfrentado preconceito no começo da carreira deles, né? Acho que sim, nos anos Muitos 60, artistas. mas eles não. Minha mãe teve um pouco de tensão assim, em relação à família, mas nada grave. E meu pai não, meu pai não. Meu pai, desde criança, era orador em colégio interno de padre, sabe? Ele sempre foi artista mesmo. E a minha avó, espanhola, é, declamava poemas em francês, em espanhol, lindas, fazia a família inteira chorar, era incrível. Então já tinha assim, todo mundo cantava, todo mundo dançava, todo mundo tocava um violão, uma coisa de gaúcho, sabe, muito artístico. Então ele Já já tinha estava isso. no meio, mesmo antes de saber. Ô, Bel, Já duas situações que eu quero saber de você. Você, uma carreira de mais de 30 anos, você já se deparou com a seguinte situação? Bel, que prazer trabalhar com você, eu te acompanho desde pequena. Você já passou por isso? já Como é que é? já Como é que é ter esse trabalho reconhecido para os jovens atores é chegando? ótimo, é ótimo.
É, É muito bom. Uhum. É muito bom. Eu sempre fiz amizades com atores de todas as idades, sabe? Eu sempre tive amigos muito mais velhos do que eu, tenho amigos muito mais velhos do que eu, e sempre tive amigos mais jovens também, muito mais porque bate mesmo a energia, a identificação, pega um carinho por aquele colega ali. E mesmo que às vezes a vida você se afaste um pouco, mas o afeto, o amor não acaba. Então, eu tenho amigos que eu vi começando e eu já era uma pessoa experiente, que hoje em dia já são experientes também. E estou sempre vendo nascer novos talentos, novos atores. É muito bom ver a roda girando. Bel, é uma carreira com bastante tempo, o público se renova, mas todo ator tem dois ou três personagens, um ou dois personagens que todo mundo fala, ah, esse foi a Bel que fez. Você sabe me dizer qual é o teu? Ou os teus? Uhum, sim, a Helena de Anjo Mal, o Anjo Mal feito pela Glória Pires, Glorinha, né, fez a segunda versão de Anjo Mal. Eu fazia a Heleninha Ferraz, que tá reprisando. Agora fiquei até confusa se está no Vale a Pena, se está no Viva, se está no Globoplay ou se está reprisando, porque todo É, dia me mandam cena. é tanta opção, né? Então, Helena Jordão Ferraz de Anjo Mal. E mais algum? Isso. E a Scarlett de Vamp, com certeza, porque a novela bombou com uma geração de criança. Eu amo trabalhar com criança. E era incrível, porque tem uma geração enorme de pessoas que hoje em dia nem são tão jovens mais, É, mas que eram as crianças que ficavam loucas com aquela novela de vampiro. Era muito engraçado. O Neila Torraca uma vez me contou uma história maravilhosa, que ele foi buscar, foi com uma amiga ou com uma irmã, não, com alguém da família, buscar uma criança na escola, e aí as crianças, ah, é vampiro, vampiro. Aí ele brincando, né, fazendo, ah. Aí que veio uma criança, mas um cotoco de 4 anos de idade, falou para ele, me morde. Ele, o quê? Me morde! Não, não dá. Não vai dar. Você não vai virar uma vampirinha com 4 anos de idade. eu E as lembro. crianças amavam. Então, isso é muito legal, porque uma coisa é, claro, a pessoa falar assim, ai, nossa, você em Verdades Secretas 1, aquela Darlene que fazia a fofoca da outra, nossa, Eu mexeu lembro, com criança. eu lembro muito de você também no Chiquinha Gonzaga. Que isso? Meu Deus, que coisa Chiquinha, horrível, que falta de modos. Chiquinha Chiquinha Gonzaga. Gonzaga foi uma participação super pequena que eu fiz. Mas é um personagem marcante, né? Pelo menos eu achei, eu lembro bem. Porque era o reencontro de mãe e filha. Engraçado essa coisa de. Tem esses arquétipos, né? Eu estava vendo outro dia, assim, eu fiz, para mim, uma coisa que foi muito marcante, que pouca gente viu, mas a última novela que a minha mãe fez, que foi Bebê a Bordo, eu fiz o Nossa, personagem dela jovem, foi a tua gravando estreia com a na Globo. Thelma, gravando. Não, não foi uma estreia na Globo, não, porque, como eu te disse, eu era usada desde criança. Ah, Então é sim, melhor a sim. gente nem puxar essa fieira, porque eu desconfio que eu já devia ter me aposentado há uns 10 anos atrás. Meu Deus do céu, que isso? Os cachorros estão latindo, desculpa. O Foi a que é? vez, foi a única vez que você trabalhou com tua mãe Não, não, na eles. TV? Ou já tinha feito coisa nessas. Hum, porque eu nem gravei com ela, na verdade. É, você fez ela jovem, né? Não, foi, na TV foi a única vez, sim. Que a outra coisa que a gente fez era uma filmagem, mas era um negócio para uma peça. Foi a única vez, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu agora. Você já pensou, já foi sondada, já foi convidada, de repente, para fazer o papel da tua mãe em algum documentário? Que eu acho que a Dina merece um documentário. Você já pensou nisso? Já me sondaram e eu falei, não, obrigada. Para quê?
fazer ela na vida real. Ela não é um personagem, ela é minha mãe. Isso seria muito esquizofrenia. E Mas é não uma atriz faria, que não. merece o documentário. Eu acho que a história Mas dela tem projetos, mas tem coisas aí rolando para fazer, enfim, coisas sobre ela, não posso nem falar, porque você não tem faria. projetos, sim. Não, mas o documentário você pega as imagens da pessoa, muito mais interessante. Querido, como é que eu vou fazer minha mãe? Eu já passei da idade que ela já tinha falecido. Eu sou mais velha do que a minha mãe. Tá. Não faz sentido. Eu vou fazer o quê? O futuro da minha mãe não existe essa possibilidade. É que o ator, Minha o mãe, ator, se não tivesse morrido e se tivesse a minha cara, não faz sentido. Minha é, mãe tem imagens fantásticas. Minha mãe não precisa ser interpretada por ninguém. É isso, e meu pai também. É isso a vantagem de ter pais que fizeram audiovisual muito, 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 é que não existe a menor possibilidade de eu esquecer o timbre da voz, o jeito de olhar, o movimento, porque eu tenho muito material dos dois gravado, mais do que foto, mais do que aquele filminho daquele aniversário de família que todo mundo tem, eu tenho, eu tenho cinema nacional aí para mostrar para mim mesma, olha mamãe, olha o papai, entendeu? E em fases diferentes da vida. E tem pessoas que homenageiam eles e me mandam fotos que eu nem tinha, que eu nem conhecia, ou que eu nem lembrava. esse é um orgulho para E, você, né? claro, é um super orgulho e é muito, assim, aquece muito o coração essa presença constante. Mas eu também tenho certeza Porque que o fica Paulo a tinha. saudade, né? Mas fica também a certeza de que eles estão aí na história que eles construíram, na Mas obra que eles construíram. eu acho que o Paulo acompanhou toda a tua carreira, acho que ele também tem orgulho de você, né? Tinha, ele falava, ele falava. Ô, Bel, você Ele gosta era de. Oi, fala. Ele Fala. era um bom pai, um coruja, pai coruja. Você é uma atriz que tem, você é uma pessoa que tem pudor de pedir papel, de pedir trabalho, ou você não tem vergonha, você pede mesmo? Não, não tenho vergonha de pedir papel, não. Eu só acho o seguinte, eu me boto sempre no lugar do outro. Eu estou aqui, eu vou produzir minha peça. Vou produzir uma peça que eu comprei os direitos, e aí eu tenho que escalar 10 atores. Tá bom. Aí você ou alguém me procura falando, estou aqui, Tô aqui. se quiser eu faço uma leitura, um teste. Ah, legal, beleza. Agora, se a pessoa ficar, ai, por favor, eu preciso fazer essa peça com você, eu quero fazer essa peça com você, e aquela pessoa não é exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, ou o que eu preciso, né? Mas vamos supor que dependesse única e exclusivamente do meu desejo, mas não era exatamente a pessoa que eu queria. Você vai dizer o quê? Poxa, vai ficar para a próxima, não muda nada. Tem pessoas que são massacradas porque são muito poderosas, porque são as pessoas que dirigem, que escrevem. Então, aparentemente, elas estão com a faca e o queijo na mão, e as pessoas ficam lá, pelo amor de Deus. Eu sempre mando um alô, eu sempre falo com as pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu quero trabalhar com elas, mas às vezes não dá, às vezes não rola. E Tem tudo o bem. perfil também, né? Às vezes. São milhões de fatores, seja no teatro, seja no cinema, seja na TV, seja no. A gente vai ali fazer animação na festa do condomínio, botando uma cabeção de boneco. Tem vários fatores, vão dizer, não, eu preciso de uma pessoa para fazer esse bonecão que seja mais alto, não vai ser você, acabou, pronto. Né? Acontece. Você se produz? Teatro, É. eu já trabalhei em produção em grupo. As produções que eu estou tentando carregar nas costas, assim, tá, tá puxado. Esses últimos anos não foram fáceis, claro, a gente acabou de sair de uma pandemia e não está fácil, mas eu já fiz trabalho em conjunto, já trabalhei em produção em conjunto, sozinha, assim, isso que ainda não consegui. Quero falar de composição com você, Bel. Qual é o teu estilo de compor? Você compõe
de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do psicológico? Ou você pensa primeiro na aparência, na forma de andar, na parte externa, de fora para dentro? Como é que você. Qual é o teu Depende. processo? Depende Depende muito. Por exemplo, novela. Começamos a ter acesso ao texto. Primeira coisa, eu recebi o texto, eu li sozinha. Quando eu leio sozinha, já passa um monte de coisa na minha cabeça. Através da informação que a autora me dá. Porque eu poderia até falar, eu queria sugerir que eu quero fazer que essa personagem tenha uma voz diferente, eu tenho alguma coisa. Mas isso saindo do nada, apenas por um desejo, pode ser, mas normalmente eu fico vendo assim, o que o papel pede. Como é que é a postura, como é que é o andar, ela é mais... no caso dessa personagem que eu estou fazendo, a Lídia, ela é uma pessoa que... Como é que é a relação dela com aquelas outras pessoas com que ela contracena? Eu acho que é muito mais através das relações que vai se construindo esse caráter dessa pessoa, que tem coisas que são muito diferentes da minha personalidade. E é isso que eu acho divertido, é isso que eu acho gostoso, é achar as diferenças. É de dentro para fora e de fora para dentro. Por quê? Eu faço assim, ela é super extrovertida, ela é exagerada, nananana, e aí a roupa é toda austera. Ela tem alguma coisa que não está batendo, a minha composição não está batendo com o figurino. Não, mas aí eu falo com a figurinista, eu queria que ela fosse mais escalafobética, e aí a outra fala, não, mas a gente pensou nela ser assim, aqui para trabalhar nesse lugar com essas pessoas, ela tem que ser elegante. Então se ela é elegante, espera aí. Então não, então ela é mais introspectiva, ela está vendo tudo, ela é mais quieta, ela é mais elegante, mas ela, na verdade, está aqui olhando para o celular porque ela tem uma história secreta aí, tererê, tererê, tererê. Aí você vai para um outro caminho, entendeu? Porque não, Entendi. Você já trabalhou. eu tenho que Pode falar, pode falar. eu tenho que usar as peças para montar esse quebra-cabeça, mas eu tenho que receber peças, né? E é isso que eu gosto de fazer, né? Pegar os dados que me dão e aí eu vou montar do jeito que eu acho. Você já trabalhou com diversos autores, diversos diretores. Há algum ator, algum diretor que você não trabalhou e gostaria de trabalhar? Olha, eu teria várias respostas na ponta da língua até pouco tempo. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Até com o Paulo Gracindo eu trabalhei. Eu trabalhei com o Paulo Otran. Eu tive a sorte de trabalhar com a Ari Fontoura e eu sempre... com o Juca de Oliveira, talvez. Mas eu não perguntei de autores. Autor, que eu estou pensando na minha lista de atores aqui. Porque o Lima Duarte, eu esbarrei com ele numa novela que eu entrei para fazer uma participação também. Eu falei, yes, Lima! Estava me devendo você na minha vida. Ele e a Fernanda Montenegro. Mas autores... Está falando de TV especificamente, né? Sim, especificamente. Você trabalhou com vários, né? Eu trabalhei com vários. Tem muita gente nova surgindo que acho que vai fazer muita coisa interessante. Trabalhou com o João Emanuel? Trabalhei na Favorita. Não, meu bem. É que eu não acredito. Paula Evans está enorme de gorda? Como assim? Ela é uma das top models mais famosas do planeta. Claro. A gente tem que cobrir esse furo. Que horas ela vai estar no aeroporto? Então a gente bota um fotógrafo lá de plantão de qualquer jeito? Como não tem nenhum? Tá, eu vou tentar descolar um fotógrafo e te ligo, ok? Kissinhos. Gurgel, você não sabe da última. A Paula Evans tá uma vaca de gorda. Isso não é nada perto do escândalo da Donatella Fontini. Olha só, tá foragida. Um horror. A gente convivendo esse tempo todo com uma assassina. Já pensou no risco que a gente correu, Gurgel? Você fez a Favorita, você fez par com o Mário Gomes na Favorita, né?
A gente era casado, tinha aqueles filhos que eu tratava pessimamente mal. A Melinha tratava os filhos à base de pipoca. Ela era uma promoter muito 171, muito fútil. É, Trabalhava num jornal, tinha uma coluna num jornal, e tinha esse marido que ela e o marido abandonavam as crianças, né? Eram dois doidos varridos. Foi muito divertido. A Favorita foi uma novela ótima. Trabalhei com muita gente boa. mas e autores do passado, que você não teve oportunidade, por exemplo, uma Janete Claire? Você gostaria de ter feito Janete Claire? Claro, né? Ou um remake de alguma novela dela? Claro. Claro. Mas o Gilberto Braga eu nunca trabalhei. Infelizmente, ele Ah, faleceu. que E, pena. e ele era um autor que eu amava todas as novelas dele, e um cara que mudou, né, a maneira da gente ver novela. Muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. Você precisa, para entrar, você vai para o teatro, você vai para o set, você vai para o estúdio, você precisa de um tempo para se concentrar para entrar no personagem? Ou vestir o figurino, como é que é isso? E para você sair, você precisa de um tempo de desconcentração também? Não, não. Para entrar, sim. Para entrar, para focar, para deixar as coisas da vida do lado de fora, do estúdio ou do teatro. Teatro, normalmente, eu chego bem cedo para fazer uma preparação, e na TV a gente acaba chegando também, até por uma questão de logística, de segurança. Então, aquele momento ali de se preparar, de se arrumar, é aquela hora que a gente revê um texto. Ali já é uma concentração, só de estar dentro de um estúdio, você já vai começando a criar aquele caminho. Mas Acabou o trabalho. tem os rituais, né? Tem os rituais que normalmente estão ligados com teatro, principalmente eu faço muito, tem que fazer aquecimento de voz, aquecimento de corpo. Aí isso já te bota numa outra frequência. E para Na sair, TV, não, não. para sair, tranquilo. Não precisa passar Banho, na tchau. padaria da esquina tomar um café. Total, Não, total. Dá uma ligação, mesmo depois de gravar o dia inteiro, tem às vezes dia que você fica muito cansado, gravou o dia inteiro, né? Chegou 11 da manhã, saiu 9 horas da noite, gravou, está cansado, mas dá uma ligação. Eu não consigo, vou para casa dormir. Vou para casa, tomar banho, despressurizar, dá uma, dá uma energia. você diria para mim que você fala o personagem ou a personagem? Depende. Eu falo, às vezes ou, às vezes eu troco. Você Pode diria os para mim, dois, né? pode os dois, né? Você diria Os para dois mim que estão certos. você diria para mim que você habita o personagem ou o personagem habita em você? O personagem habita em mim. Você fora durante o trabalho, mas fora do set, fora do ambiente de trabalho. Eles te dão toques, lavando teu carro, dirigindo teu carro, lavando tua louça, tomando banho. Você pensa neles? Sim, total, É, total. Às vezes fazendo uma coisa completamente inusitada, quando eu estou tá. viajando numa história, numa cena, ou numa coisa que já foi feita, falando, aquilo. Você sabe que eu sou autor de teatro também, né? Já te falei isso, né? Que ótimo. Não, não, não. Já fiz peça com Jaiminho, já fiz peça com Gilino Muniz, enfim. Sim. Eu pergunto isso porque quando estou escrevendo, os personagens ficam o tempo todo dando toque. É coisa de maluco. Agora você imagina, Falando, é. falando. E o ator tem isso com um personagem. Você imagina o autor que às vezes tem mais de um. É um exercício de Autor, maluco. né? É tudo doido. Bel, você já se arrependeu em aceitar algum papel? E já se arrependeu em recusar algum papel? Não precisa nem dizer qual, mas se você já se arrependeu de um caso e de outro. Não, de não aceitar, não é que eu me arrependi, é que não deu para conciliar, e realmente fiquei chateada, porque
eu estava gravando uma coisa e me chamaram para uma peça, não daria para fazer. E era um bom personagem. Eu nem li a peça, na verdade, mas era para trabalhar com um diretor que eu queria muito trabalhar e que depois eu trabalhei com ele, tempos depois. Mas tinha assinado para gravar alguma coisa e aí não deu para conciliar. Era coisa assim, Rio-São Paulo, sabe? Aí eu falei, perdi a chance, mas depois eu tive a chance, foi ótimo. E me arrependi de aceitar? Claro que já. Tá, não precisa nem dizer qual. Me diz uma coisa, qual é o que é mais desafiador para você ou o que é mais difícil para você? Não sei. Fazer aquela personagem completamente distante de você, que você tem que se desconstruir totalmente. Eu sei que o ator adora a desconstrução. Ou aquela personagem que de tão próxima mexe com as tuas feridas. Qual que é mais difícil? Qual que é mais, enfim? Eu não tenho problema em mexer com as minhas sombras, porque elas são até o motivo de eu fazer as coisas que eu faço, meu propósito da vida é resolvê-las, né? Exatamente escarafunchar. Então, isso eu acho até muito proveitoso quando um personagem vem para tratar dos temas que fazem parte da minha vida. Só fico mais exigente, porque aí né, o tarrafo tem que estar lá em cima, não pode vir só na superfície, aí a parada É tem que ser catártico? mais séria. Claro, mas principalmente quando você tem um processo, né, que você possa pesquisar. Mas um personagem que não tem absolutamente nada a ver comigo, para mim, sempre é muito, muito delícia, muito divertido. Se colocar no lugar de uma pessoa, fazer época, né? Você se transportar para um período em que as pessoas pensavam de outra maneira, tentar fazer essa transferência assim, para praticamente um outro planeta. Né? Uma mulher do século XIX não era como nós. Então você passa a fazer, andar, falar olá, boa tarde, tal, mas é outra maneira de ver o mundo, de se colocar. Então isso eu acho muito interessante, esse transporte de universos. Você já Acho fez que eu até prefiro. o mais distante? Você já fez algum personagem que tenha existido, algum personagem real? Poxa, Chiquinha Gonzaga, A, acho que sim, né? a filha Maria da Chiquinha Gonzaga, sim, existiu. A Celestina, dos tempos do imperador, ela não é que ela existiu propriamente, mas foi baseada numa dama de companhia da Teresa Cristina, Mas que existiu. tanto uma quanto outra estão no passado muito lá atrás. Ah, não, Gente Viva nunca fiz. Não, ou viva ou que tenha vivido na tua. Não, não. Você acha que a responsabilidade é maior? Muito maior eu tenho nervoso quando eu vejo. Olha, eu fui ver o Milton Nascimento no teatro. Tiago Barbosa está brilhante. É lindo ele fazendo o Milton Nascimento, é lindo. O Milton Nascimento é uma pessoa que eu conheço a vida toda, que eu admiro, que eu sou fã, que eu conheci, era amigo da minha mãe, conheço, não perdi, fui nesse último show dele, coisa deslumbrante. Quando eu fui ver o espetáculo Clube da Esquina, eu falei assim, é um musical, é uma referência, é uma homenagem ao Tiago Barbosa, é um grande ator de musical que está fora do Brasil há muitos anos, sou fãzoca dele, falei, beleza. Mas é surpreendente, porque ele tem umas horas que ele mimetiza a coisa corporal. É lindo, 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 e realmente um desafio. E acho, nossa, eu não teria coragem, nem de Tipo, a tentar. Andréa Horta fez a Elis também muito bem, né? Muito bem, mas o Milton está vivo, foi lá ver, Pois é, pois entendeu? é, pois é. O Milton está vivo, né? É isso aí. O Calbi Peixoto do Diogo Vilela, no teatro, a primeira vez que ele fez, o Calbi era vivo.
Eu fui na estreia, eu nunca vou esquecer. Quando ele entrou, começou a falar, foi me dando um nervoso, porque eu fiquei imaginando o Calbi Peixoto. O Calbi Peixoto vai entrar pela porta do teatro agora e vai ver o Calbi Peixoto no palco. Juro, eu tive um. Hoje em dia eu já entendi o metaverso, o aranhaverso, o multiverso, tá tudo bem. Mas Semana naquela passada, época eu tive eu tive um surto, eu tive um ataque de riso, eu escorreguei na cadeira, mas eu tive ataque de choro. Eu tive assim, eu fiquei completamente compensada, porque o Diogo Vilela é muito maravilhoso, ele é muito engraçado e ele fazia o Calbi mais Calbi que o Calbi. Eu fiquei louca. Ali eu fiquei louca, realmente. uns 15 dias atrás, eu fui ver o Eduardo Martini fazendo Clodovil. Não sei se você chegou. Quero muito ver. Dá nervoso. Eu Dá já soube, nervoso. acabou de ser premiado, né? Dá nervoso, porque é impressionante. Eu vi o Calbi, eu falei para ele, Edu, é o Calbi que está aí, não é o Não, o Calbi, não, Calbi, é o Clodovil que está aí, não é? o Não Clô. é? Pelo amor de Deus. Ô, Bel, por mais sucesso que você possa fazer no teatro, por mais sucesso que você faça no cinema, é a TV que dá popularidade. É a TV que te tira do anonimato. Como é que foi para você, de repente, se ver popular, não mais anônima? Como é que você lidou com isso? E você chegou a ser confundida com outra pessoa? Eu lidei. Acho que morar no Rio de Janeiro facilita, porque o Rio de Janeiro tem uma coisa, está mais acostumado a ver ator de televisão na rua. As pessoas ficam mais tranquilas, assim, aborda, fala, às vezes te vê, dá um tchau, às vezes, fulano, tudo bem. Quando viajei pela primeira vez com peça, aí você vê que as pessoas realmente ficam muito mobilizadas de estarem ali diante daquela pessoa que está ali dentro da sala delas enquanto elas estão deitadas, né? É outra relação. Então, foi muito legal e foi meio chocante também, porque você fica meio. Mas eu comecei pré-internet, então não tinha esse excesso de exposição que tem hoje, sabe? Eu tinha a minha privacidade até para estar na rua, fazer besteira, falar alto, rir, fulano reconheceu, não reconheceu, tá andando, mas é mais relax. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é Big Brother, né? Todo mundo sendo filmado o tempo todo. Mesmo assim, Acho mesmo assim, você se brinda muito bem, porque não tem fofoca sobre Bel da Cútia, não tem invasão. Eu nunca. Não, mas eu não é que eu me blinde. É que a minha vida não tem nada a esconder. Agora, nesse sentido, você E já foi confundida com. Já foi confundida com alguém? No começo? muito, sempre, até hoje, troca. Você não é aquela que faz a novela tal? Não, novela tal não fiz, não. Você fez sim. Tá. Tem Eu isso? vou discutir com a pessoa? Não vou discutir com a pessoa porque eu guardo um rosto, eu não esqueço nunca, mas eu confundo tudo. Eu não faço link de quem é mulher, de quem é filho, de quem é casado ou já foi casado, quem. Eu não, não é por aí que a minha memória funciona, então eu entendo a pessoa fazer confusão perfeitamente, porque eu sou a rainha da confusão. Por Sou a falar rainha da. em. Eu não pergunto para as pessoas, como é que está fulano? Porque eu não sei se fulano está vivo, está morto. Nunca faço perguntas tipo, e aí, está grávida? Não tá? Eu não falo sobre essas coisas, porque muito prazer. Oi, prazer. Não, não se fala isso. A pessoa já pode ter sido apresentada para você 10 vezes, você que está louca, entendeu? Você Eu falou, não falo certas coisas. você falou em memória. Você tem facilidade em decorar? Ou. Tenho, texto sim. É? Texto. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Você convive com o personagem habita em você, como você falou. No trabalho, você fica meses com ele. No cinema, na televisão, no teatro. Sei lá, você fica um tempo convivendo com ele. A pergunta que eu te faço é quando o Uhum. trabalho acaba? Qual é a sensação? De luto, vazio, alívio? Olha, normalmente é um luto, normalmente é um vazio, sim. No começo era pior. Chegava no final do trabalho, eu ficava devastada, mas devastada. Teatro já aconteceu de último dia, aquela coisa que chorar, 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 chorar. E,
E no começo, assim, Vamp, que foi um sucesso louco, a gente já estava assim, se despedindo, arrasado, super triste que a novela ia acabar, que tinha sido um barato, uma farra, era tudo maravilhoso mesmo. E imagina se com 19, 20 anos de idade estava cansada, eu por mim fazia 10 vezes mais. Aí, quando a gente já estava com as últimas cenas, não vai mais acabar, foi esticado uma semana, é um sucesso. Aí, não. Aí começou a se despedir de novo. Não vai mais esticar. Estica, não vai mais acabar, estica mais 15 dias. Aí a gente já foi meio assim, vamos embora logo, tem que Mas acabar você, um dia. mas você disse que houve um personagem que você se arrependeu de aceitar. Esse deu alívio? Deu. Tá bom. Para onde vão os personagens? Para que gaveta da tua emoção, Bel? Ai, não estão na mesma gaveta, não. Não? Não. Agora Alguns ficam são. assim, quase vira uma encarnação mesmo que eu tive. Exatamente porque fica muito tempo, você fica um ano gravando, ou ficou viajando muito tempo com a peça, ou era um texto muito profundo. Aí esses entram no lugar como se fosse memórias de outras vidas. E outros vão para o inconsciente, vão para algum lugar que eu não sei qual é. Somem da minha. Souvenir, do- souvenir, você guarda souvenir? Eu tenho uma coisinha ou outra de teatro, de TV não. De TV não. De TV, o que eu gosto de fazer é emprestar uma coisa minha para o personagem sempre. Ah, que barato. Barato. Ô, Bel, o, o protagonista, quando eu falo em protagonista, eu também E falo em remuneração. sempre é um objeto. Depois eu tenho que pegar de volta, tipo, era meu! Sempre. O protagonista no projeto Meia Essa Boca, novela já botei coisa minha. qual novela você está fazendo agora? Travessia, da Glória Pérez. O protagonista do projeto Meia Boca, e quando eu falo em protagonista, eu também falo em remuneração, tá? Ou personagem secundário num puta projeto. E desculpa o palavrão. Não, sempre um puta projeto. Como eu É? te falei, eu posso ficar ali vendendo pipoca do outro lado da rua. Se for um super projeto, prefiro 1000 vezes. Sempre estar num super projeto, porque são os projetos que abrem esse lugar dentro da gente, onde as coisas vão sedimentar depois. O projeto Menck, eu não preciso para minha vaidade, eu tenho cachorros que me amam loucamente. O meu ego acorda já sendo lambido, entendeu? Então eu não preciso disso para o meu ego. O meu ego eu resolvo já aqui, antes do café da manhã. Ô, Bel, quantas vezes você já morreu? E sabe que eu não contei? Não falei para contar, não. Mas morreu já? Já morri, já tentei me matar, e aí Já não matou? consegui. Gente, ai meu Deus, será que eu já matei alguém? Eu queria te saber algumas coisas nisso. Por exemplo, como que é gravar a morte do personagem? Faz você pensar na morte? Gente, eu tô aqui pensando, será que eu morri em televisão? Caixão nunca entrei, só em Vamp, mas aí eu dormia de conchinha com o marido, então era bom. Que era quem que Eu era o penso meio? na morte todo dia. Não, era o Guilherme Leme. Ah, tá. É, Você pensa na morte todo eu dia? acho que, sim, eu gosto de ler os estoicos e eu acho importante a gente ter sempre esse, essa certeza, olhar de frente para isso como uma motivação para aproveitar o seu momento, seu instante, Então, para você. a morte não te assusta. Não, eu só não quero sofrer, ficar doente, me arrastando. Isso que eu não quero. Bom, Mas morrer não me assusta, não. o que que você acha que é mais importante para um ator dar certo? Eu sei que todos são importantes, mas você acha que é o dom, é o talento ou é a vocação? Mas tem que ter tudo. Mas tem um que pesa mais, não pesa? Talento, Não.
Não? Não. Tem pessoas muito talentosas que não são vocacionadas, mas que a vida, a sorte, carrega essas pessoas, arrasta essas pessoas. Mas e tem pessoas que são talentosas, são vocacionadas até um certo ponto, a vida dá um revés, a pessoa entra numa depressão, não consegue mais produzir, não consegue mais trabalhar, a carreira da pessoa para, acaba, mas ela teve uma carreira brilhante, vai fazer outra coisa da vida, vai viver outra vida. Eu não acho que tem uma regra, não é 5% isso, 95% aquilo. É, eu acho que você ser dedicado a uma coisa é muito bom para você mesmo, a princípio, né? Assim, porque você faz uma coisa que você coloca ali a tua paixão, você coloca a tua energia, você coloca a tua dedicação. E isso é vocação, é você não largar, não dispersar, não abandonar, você está ali dedicado, estudioso. Isso é uma coisa que você treina. A vocação ela é treinável, ela é estimulável. O talento não. O talento nato é um dom, é que nem a beleza. Você pode até dar uma melhoradinha, se ajeitar, fica bonitinho, sim. Mas aquela pessoa que é linda, 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 deslumbrante, aquilo é um dom, uma maravilha. Como tem pessoas também que têm um dom, que fala uma coisa ou que canta uma coisa, você fica inteiro arrepiado, você acredita em tudo que a pessoa fala, a pessoa te cativa, magnética, você fala assim, meu Carisma, né? Deus, que é. Você E sabe isso é um que, talento, isso é um talento. você sabe que eu entrevistei uma vez o Roberto Carlos, o cantor, e eu saí de lá com a sensação de que pelo carisma que ele tem, que se ele não fosse nada na vida, ele ia ser um nada famoso. Por causa do carisma. Engraçado, né? Assim, o Roberto Carlos, como grandes celebridades, eu acho que tem uma coisa também. Você não vê a pessoa, ela já vem imantada de toda a carreira dela. Então você está vendo o Roberto Carlos, o cara. Você não consegue, se você pegar talvez uma pessoa que está lá no meio da Índia, que nunca ouviu falar em Roberto Carlos e conheça ele, talvez a pessoa não tenha essa mesma impressão que você. Pode ser, O pode ser. Roberto Carlos faz parte da nossa cultura desde sempre. Sim, sim. Eu Não cresci, tem, não tem, não tem sem Roberto Carlos Brasil. Não eu tem cresci Brasil sem ouvindo o Roberto Roberto Carlos. Carlos. A minha mãe amava o Roberto. Então não, aí já não é, eu não acho que é o carisma pessoal. Aí é realmente a coroa, entendeu? E o Sim. andor, e os anjinhos carregando a cauda, porque você não olha para o cara sem nada. Agora, e a voz dele, que é uma voz perfeita, afinadíssima e tal, mas não é uma voz gigantesca. Mas é impossível não amar ouvir. Mas ele é afinadíssimo, uma voz Sim, delícia. sim, sim. Mas é diferente. Ele já virou um arquétipo. Sim, com certeza, é verdade. Né? Então, assim, é diferente. Às vezes você vê criança brincando e tem uma que você tem uma coisa que. Uma graça que te chama o olhar, né? É Um isso aí. jeito, uma expressão, uma coisa. Ali sim eu falo assim, olha, Não, tem alguma coisa que você, mulher, não permite que a sua atriz faça? Eu estou falando de trabalho sério, tá? Algum tipo de cena, algum tipo de personagem, algum tipo de coisa que você não se permite fazer? nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu. Mas eu acho que tem certas coisas, principalmente quando a gente fala de TV, tem certas coisas que são imorais, que são sórdidas, nojentas, que você pensa assim, meu Deus, como uma pessoa pode fazer isso? Mas que tem uma coisa que é educativa, você mostrar e falar isso existe e presta atenção. Tem gente aí sequestrando criancinha, né? Vai estrear agora, né? Na Globoplay, estreou, né? Ontem, hoje, amanhã. Bom, está estreando Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro,
que tem já na chamada, não é spoiler, na chamada já dá para ver que tem uma personagem que é pérfida, né? Sim, deve ser difícil falar certas coisas e fazer certas coisas, mas é muito importante, porque, infelizmente, eu acredito que a maioria das pessoas não é ruim. Eu acho que a maioria das pessoas quer ficar bem, quer ser feliz, não quer fazer mal a ninguém. Às vezes, sem querer, faz coisas tenebrosas, sem querer compactuam com coisas horrendas, mas eu acho que a maioria das pessoas tem uma natureza boa. Mas um desgraçado no meio de 100, o dano que ele causa, uma pessoa má, perversa, um psicopata, o dano que ele causa dentro de uma comunidade é um efeito devastador. Né? Uma pessoa que abusa de criança, uma pessoa que sacaneia a própria família, Você viu o que aconteceu lesa os pais. com esse seu colega recentemente? Triste, porque é um baita do ator, né? Caso de polícia, prefiro nem comentar mesmo, Bom, nem comentar, porque isso existe a rodo, e existe muito, e as pessoas não falam, tem os tabus, né? Ah, a maior parte dos abusos infantis acontecem dentro das próprias casas, causa. todo mundo sabe. Os meninos são tão abusados, estuprados, serviciados e usados quanto as meninas. Sim. As pessoas não falam, porque além do ficar quieto criança, tem a questão do tabu de, não, se falar vai ser... E o pior Aí, dessa história sabe, toda é a conivência de outras pessoas que sabem e são coniventes, dos né? pais, dos responsáveis, da família, de toda uma comunidade. Infelizmente, Bom, as crianças são da comunidade, mas quando dentro da casa, você vai até um certo ponto que você pode. Tanto que tem gente que dedica a vida, né, aos conselhos tutelares, as pessoas trabalham arduamente. Então, assim, quando você na dramaturgia mostra uma coisa dessa, conta uma história dessa, você está alertando as pessoas, inclusive para se tocarem do que pode estar acontecendo dentro da própria casa delas, ou do lado, ou com um parente próximo. Então, é muito importante. É uma função, não é só para mostrar, e, ai, meu Deus, vamos ganhar Ibope porque treta é que dá Ibope. Não é só isso. Tem uma função educativa, tem uma função elucidativa e tem também, vamos levantar a discussão para ver o que a sociedade vai fazer com isso, né? Bel, você falou de personagens pérfidos. Você já fez alguma vilã? Eu já fiz mau caráter, mas vilã pérfida de vou sair de casa para destruir o mundo, não. Tem vontade de Já fiz. fazer? Lógico, né? Vilão é sempre uma delícia, porque você exorciza o mal e são os personagens que as pessoas mais ficam fascinadas, porque o fascínio do mal, né, é enorme. Mas esse mau caráter que você fez não era vilã. Não, a Melinha, não, era uma cachorra. A Belinha do Favorita, né? É. E fiz uma outra também, que era amante de um homem casado, e ela era meio, fazia meio um drama com o cara, mas era meio perdida, sabe? Ela não era uma pessoa feliz, mas ela não estava ali querendo o mal de ninguém, ela estava querendo uma coisa que não era para ela, né? Não, você E, fez. Fala. mas não, mas vilã, não. Por que o vilão é tão sedutor? Por causa dessa coisa que você falou de. Por que o vilão é tão sedutor? Eu acho que é porque ele rompe, né, com padrões morais, porque e porque ele tem muito conteúdo, né? Ninguém é vilão, ponto simples. É um personagem que você pode construir com muita neurose, muito trauma, muito passado, muita mágoa, muito ressentimento. Você tem muita historinha para criar.
por baixo de uma pessoa horrorosa, entendeu? Uma vilã que você viu, que você gostou, se apaixonou pela vilã. O vilão? Nazaré, né? Impressionante a Nazaré. A Nazaré é. Nazaré Tedesco, gente, porque Renata Sorrah fazia aquela mulher completamente uma louca surtada, uma pessoa Humor, inclusive, né? com humor. E as cenas eram muito bem escritas, eram muito maravilhosas, um texto maravilhoso, maravilhoso. Ô, Bel, você fez na televisão, pelo que eu contei aqui, 3 remakes. Anjo Mal, O Astro e Gabriela. Uhum. Você, por exemplo, no Astro, quem fez o teu personagem foi a Mira Palheta. Em Gabriela, mudou o nome, mas era Ana Ariel. No Astro, no Anjo Mal, eu não sei. Quero saber de você o seguinte: quando você vai fazer um remake, ou quando você vai substituir no teatro, você busca referência no ator, na atriz que fez? Não, não, remake não. Remake não, porque normalmente é outra coisa mesmo. E teatro, sim. Teatro substituir já aconteceu de eu ir ver uma peça para substituir no dia seguinte. Como é que é? Dar o vídeo aí para eu ver e fazer o que a pessoa está fazendo. Mas Teatro, com, sim. mas com o tempo você vai buscando o afastamento. Hum, Nem sempre. Você vai fazer do teu jeito o mais próximo possível do que aquela pessoa estava fazendo, porque em teatro aquela pessoa fez um ensaio, fez uma temporada. O diretor espera que você faça certas coisas, desde as marcas físicas até certos tons, para que a cena tenha aquela temperatura. Então não adianta eu achar que não, mas eu acho que esse momento. Gente, a fila tá. Claro, se for alguma coisa que rapidamente apareça, que você rapidamente consiga transformar, mas normalmente substituição é que nem musical, a pessoa já ensaia uma peça já tendo o standinho ali pronto, que tem outro Agora, nome, né? Que é a... quando você é substituído, é a mesma coisa, né? Agora, se alguém fizer um remake, por exemplo, do Vamp, você vai ter ciúmes no personagem? De quem vai fazer? Aquele Não, filme ciúme do bem, filme não. do bem. Não vou ter, não. Eu vou ter, sei lá, vou querer fazer uma participação especial, uma vampira véia que chega na armação dos búzios lá. Né? Você, você é uma atriz que improvisa muito ou você respeita o texto rigorosamente? Em televisão, eu me treinei a respeitar rigorosamente. Eu trabalhei bastante com Valcir Carrasco, ele não gosta que mexa no texto dele, com toda razão, que ele fala que ele pensou e estudou para construir aquele diálogo. Então, eu respeito o texto. E no teatro? Quando você contracena com algum caqueiro, muito caqueiro, já fez. Depende já, mas aí depende do texto, claro, depende da peça. Tem peça que é para você jogar a bola, né? Que aí Por dá para exemplo, brincar. trabalhou com Bem-vindo? Não, infelizmente, adoro. Trabalhou com Dória? Não, eu ia falar do Dória, eu ia falar, gente, eu vi peça do Dória que tinha 2 horas, depois de 6 meses em cartaz, a peça tinha 3 horas, O de tudo que ele colocava. próprio Eri é assim também, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com o Francisco Milani, a gente fez o Estranhos Casais com Rogério Cardoso e a Cláudia Rodrigues. E era uma peça que era um pretexto para os dois pirarem. Então, o Rogério e o Milani faziam loucuras. Tinha dia que minha personagem ela era meio doidinha, era uma garota que ia para lá e já estava meio doida, bebia. Tinha uma garrafa de mate, eu matava uma garrafa de mate por dia, como se fosse uísque. É, então, tinha hora que eu podia, porque ela era bêbada, tinha hora que eu já estava toda meio assim, mas eu parava, eu ficava assistindo os caras pirando na peça. Aí, ali dava para brincar à vontade, sabe? Ali foi muito bom. E foi uma escola, os dois geniais. Eu chegava no camarim deles de joelhos, falava, ó, mestres,
Monstros Sagrados, aí o Rogério. Os dois muito bons, os dois muito bons. Maravilhosos, Milani, uma paixão, paixão. Você gosta de se ver? Hoje em dia eu aprendi a gostar. Eu Você tinha não muita se dificuldade, não, nem me ver, não. Era em me ouvir. jura? Eu ficava nervosa de me ouvir. Hoje, Engraçado, né? hoje você imagina. Você disse que você aprendeu. Você aprendeu ou você consegue ver evolução no teu trabalho? As duas coisas. Eu consigo ver evolução e eu aprendi a me ouvir. Eu aprendi também, eu faço locução, eu fiz bastante agora na pandemia, audiobook, que é um exercício muito bom. Hoje em dia é o contrário, eu gosto de ouvir as coisas que eu faço. Mas no começo eu estranhava, até porque eu tinha uma voz mais jovial, minha voz era mais leve, era mais assim, e aquilo, eu achava estranhíssimo, porque eu não me via daquele jeito. Eu entrevistei aqui a Yara Gerra e ela fala da voz dela também, sabe? Mas a Yara, porque ela tem uma voz muito característica, aguda, né? E muito É, engraçada, né? Ela é muito engraçada. A gente se divertiu muito fazendo a novela do Antônio Calmon, que era Olho no Olho. Thelma, eu tô adorando esse livro que você me emprestou. Eu não conhecia essa tal de Deborah Lovenstein. Ela é o máximo, né? Júlia, tem certeza de que tudo bem ficar aqui? Eu não quero incomodar. Que isso, Thelma, a ideia foi minha. Olha, eles estão com um problema de espaço. Nós com um problema de dinheiro, então matamos 2 coelhos. Falando em coelho, que gato aquele Patrício Varela. Ai, você conhece ele há muito tempo? Há pouco, mas é como se fosse uma eternidade. Não vai me dizer que você tá interessada. Ai, tô interessada em qualquer um. Eu nunca vi tanto gato num lugar só. Ai, Thelma, já digo que você é daquele tipo carente que se apaixona pelo primeiro que aparece. A gente morava na casa de Pagu, que era a mesma casa, que era da Cleide Ácones, você fazia Júlia Grilo. Júlia Grilo. Aliás, E a você gente lembra mora... bem do nome dos seus personagens? Lembro. Se eu te falar, brincando aqui, o nome da novela, você fala o personagem ou, por exemplo, Rosa? A Rosa é a do SBT, que eu fazia filha do Fulvio Stefanini. É... Amor à Vida. É isso, não? Razão Gente, de eu tava... Viver. Razão de Viver. Estava ontem vendo uma cena de Razão de Viver. A abertura me mandaram ontem. Razão de Viver. Sex Appeal, você foi quem? Sex Appeal. Ai, assim de chofre. Agora eu fiquei com a Júlia Grilo na cabeça. Sex Appeal eu fazia. Peraí. Carla. Assim, Carla, bem paulista, que namorava o Júlio. Namorava primeiro o outro lá, o lutador, e depois namorava o Júlio. Bem paulista. Até que você tem, tudo bem. Aqui. Carla. Comédia, você faz bem, você gosta de fazer? É mais difícil comédia? Não é. Ser um bom comediante é uma coisa nata também, é que nem talento. Comediante é uma coisa, um ator que faz comédia é outra. Sou uma atriz que faço comédia. As pessoas falam, mas você é tão engraçada. Assim, mas ser engraçado é uma coisa, ser comediante é outra. Eu não sou comediante, infelizmente, adoraria. Mas realmente é um dom. Eu faço comédia. Se o texto for engraçado, a direção for divertida, eu estou dentro, eu tenho timing. Eu dependo do texto, eu dependo da dramaturgia. Tem gente que é engraçado mudo, né? Você bota uma pessoa parada em pé, fala, mexe a barriga, todo mundo tem um ataque de riso da pessoa só de. Você fez participação desses programas de humor, Chico Anísio, Jô Soares? Nunca. Eu ia te perguntar se você acha que fazer a escada é mais difícil. Não. É só fazer a escada, é só não querer não ser escada. Se você sabe que você é escada. Com essa peça que eu fiz com o Rogério Cardoso e com o Francisco Milani e com a Cláudia Rodrigues, eu e a Cláudia éramos as escadas. E eles, que eram aquelas feras, de vez em quando jogavam uma bola bem baixinha, assim, para a gente cortar. Agora, por que você acha que para dava assim, sabe, na mão, aquela ó, para você. Por que você acha que, para a crítica, de uma maneira geral, a comédia é gênero menor? Isso
Eu não acredito nisso, então, sinceramente, eu que acho menor quem pensa assim. Eu descredito quem pensa assim. Mas é Eu fato, não é acho. fato? Isso eu acho que já passou, até porque hoje em dia, bom, aqui no Rio de Janeiro, ainda por cima, assim, o que que é crítica? Nem tem mais jornal, é o É quê? É bom. um blog, jurado de um prêmio, mas assim, crítica especializada são muito poucas pessoas que trabalham nisso seriamente há muito tempo, e acho que essas pessoas não têm essa visão. Não tem essa visão, até porque tem clássicos que são comédias sensacionais e que, né, não é qualquer um que manda bem fazer um Molière. O Bel, é sabido que a edição do audiovisual é fundamental. Não sei se já aconteceu com você. Se aconteceu, eu quero saber como que é a sensação. De repente você faz uma cena que você acha maravilhosa, fantástica, e na hora que ela vai para o ar, ela está retalhada. Uhum. Qual é a sensação? De frustração. É? Mesmo Até entendendo porque a necessidade. é que normalmente não é a necessidade, é a pressa, ou é. Não, é que às vezes é porque realmente foi o que deu. Ainda mais em novela, que são muitas cenas gravadas por dia, é uma coisa que o cenário só pode estar ali naquele dia, aquela externa vai chover, você tem que chegar no meio da rua e gravar a cena correndo. Então era uma cena que você achava incrível, teve que fazer em 15 minutos. Acontece, acontece. É um pouco frustrante, a gente tem que lidar com isso. Bel, qual que é a emoção mais genuína para você? A que você, do texto que você lê, você pega o texto que você vai fazer, tá? Você pega o texto e lê, aquela, quando você faz o texto, ou quando você vê o texto pronto? Qual é a emoção mais genuína para você? Olha, eu já tive experiências de ler e aquilo ser uma emoção realmente surpreendente. E, a partir disso, o interesse em fazer aquilo, em contar aquela história, fazer aquela cena, surgiu pela emoção que foi causada pela primeira impressão. Mas já aconteceu de, num processo de ensaio de um espetáculo, eu descobri uma emoção imensa do personagem num momento que não necessariamente seria um momento de dor ou de choro, de nada, mas que foi uma coisa de estar ali na preparação, no ensaio, no fazendo, que ali que deu aquela coisa de cair a ficha de que, nossa, que solidão, que tristeza, que pessoa tão sem saída, tão fragilizada, sabe? E de eu sentir aquela fragilidade enorme. E depois aí a gente tenta levar isso para a cena e tenta levar isso para o dia a dia do espetáculo, né? Eu já fiz espetáculo que tocava uma música, clim, 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 que a gente sabia que ia ser a cena tal, 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 já dava aquele bolo de emoção, porque você começa a ficar condicionado também, né? Já ela vem aquela hora que a gente vai fazer aquela despedida dificílima, sabe? Então, não, a emoção não é guiada, mas ela assim, ela pode surpreender. E às vezes você já fez aquilo várias vezes no teatro e tem um dia que bate um negócio diferente, você fala, meu Deus! Nós estamos na reta final, mas tem algumas perguntas de resposta rápida que eu queria que você me falasse. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Imagino que você já viveu as duas coisas. O quê? O bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é o que você aprende, né? Você aprende. E também você vê muito no fracasso quem é quem, como as pessoas se comportam no fracasso, fala muito mais do que como as pessoas se comportam no sucesso. É onde você encontra realmente seus pares. É quando a coisa tá difícil, é quando aperta, né? E o ruim do sucesso é isso, porque pode criar uma falsa sensação de segurança e estabilidade que não existe nessa profissão.
O que é mais difícil para você como público? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por atores brilhantes? O mau texto. Mau texto feito por atores brilhantes é mais difícil de você ver. Hoje É? em dia eu fico doida assim. Por que que esse ator tão brilhante escolheu fazer isso aí? Por favor. E E um acontece, texto maravilhoso, independente de quem faça, é só uma questão de, poxa, pelo menos eles estão trazendo para mim essa história maravilhosa, esse texto maravilhoso, essa ideia, essa poesia linda. Ah, ele não tem técnica, ou ele está pirando e escolheu um caminho que eu não escolheria, não gosto, não estou entendendo metade do que ele está falando, sei lá. Mas se o conteúdo é bom, para mim valeu a viagem. eu Agora, se tenho, o texto é ruim e você vê atores geniais se desperdiçando naquilo ali, isso me dá um certo. Ah, que pena. eu tendo a concordar com você. A diferença, me fala a diferença entre fazer uma novela inteira, fazer participação num ou no outro capítulo, fazer você decide, por exemplo, que todo mundo entra no começo e faz o você decide inteiro, ou fazer uma participação por exemplo, uma grande família que o elenco está montado, você entra para dar aquele recado e vai embora. São quatro coisas diferentes. Uhum. Sim, totalmente diferente, porque quando você vai fazer uma novela inteira, apesar que o personagem pode cair duro e morto daqui a 15 blocos, sei lá, 15 capítulos, e enfim, você sair, mas é isso, você tem uma preparação, você tem toda uma sinopse, uma história, um universo que vai ser trabalhado. Quando você entra de paraquedas, se você estava vendo a novela, melhor. Mas já aconteceu de eu entrar de paraquedas e eu não estava acompanhando a novela. É bem louco. Aí você tem que correr atrás, saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem é quem. E aí você já chega no lugar falando, amor, eu voltei com as crianças. Traz uma informação. Tem que ter realmente agilidade para entrar nesse universo, entrar na casa dos outros. É mais difícil do que você ter o. A novela, quando começa, ou quando você vai fazer uma série, mesmo que seja, né, uma coisa tipo um episódio só, mas tem todo um cuidado. Quando você vai entrar no meio, agora entrar para fazer uma participação num episódio que já existe, eu fiz em vários. E é ótimo quando você está ali acompanhando. Eu não fiz a Grande Família, infelizmente, mas eu fiz na série aquela Mulher. Eu outro dia recebi uma cena com a Betty Goffman, a gente com a Patrícia Pilar. E eu vou fazer a novela agora com a Betty Goffman também, já fiz novela com ela, a gente é amiga, é muito engraçado. E aí eu nem lembrava dessa cena. E era, enfim, a minha personagem estava no hospital, que a Patrícia Pilar era aquela médica. E eu era super fã da série, eu assistia a série. Então, eu adorei, porque eu já sabia quem era quem. E o personagem ele podia vir de qualquer lugar, porque é uma pessoa que vai parar no hospital. Eu não tinha nenhuma relação com aquelas pessoas ali. Eu tinha uma história própria que estava acontecendo. Então, isso é muito bom, porque você chega com uma história. Tá. Agora, você entrar, pegar o bonde andando, não saber quem é quem, ainda ter que ter como se fosse uma relação, corre atrás do prejuízo. Duas perguntas numa só agora. Durante muitos anos, a Globo foi hegemônica na produção de novela. Opinião minha, a hegemonia é ruim até para quem é hegemônico. Hoje, ampliou, Record fazer novela bíblica, o SBT faz novela para criança. Você vê isso com bons olhos? E qual é o futuro do gênero telenovela, na tua opinião? Na minha opinião, a telenovela nunca vai acabar. É só ver os outros mercados do mundo, que a coisa vai mudando, mas não acaba. Só que é bastante diferente a especificidade de uma novela que você acompanha diariamente, de segunda a sábado, no mesmo horário, do que o mundo está agora se propondo a fazer, que eu vejo o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Eu acho que a tendência é cada vez mais, mesmo a novela, as pessoas preferirem maratonar. Ah, não deu para ver ontem, mas hoje eu vou ver o capítulo de ontem. Não. Eu faço isso com série. Série que está atualmente entrando uma vez por semana, um episódio, soltam um por semana, ainda existe isso. Aí eu não vi, não. E essa semana eu peguei com meu filho e vimos 2 episódios lá da Mulher Hulk, por exemplo. E a gente está assistindo. É isso, Zé. A tendência eu acho que é essa. Mas uma coisa
não impede a outra e acho ótimo. Quanto mais mercado, melhor. Você para técnicos, atores, autores, diretores, para todo mundo, né? É ótimo. E todo mundo experimentando, mesmo essa novela atual, a novela bíblica, que tem vários amigos fazendo. Eu assisti o primeiro episódio e vou tentar acompanhar, que é Reis. Tem uma estética completamente diferente. Não é uma época, não é época realista. Tem uma estética, tem uma cor, tem uma parada mais Game of Thrones do que todo mundo de algodãozinho no deserto 4.000 anos atrás. Que, imagina, não devia ser as roupas do deserto há 4.000 anos atrás. Não, tem uma estética bacana, tem um elenco maravilhoso, tem vários amigos fazendo. Os efeitos especiais são ótimos, entendeu? E o texto é um clássico, né? Tomara que a Band também abra espaço para a novela, que dizem que vai reabrir, né? Bom, Dizem as que três sim, últimas em perguntas. São Paulo, né? Em São Paulo. As três últimas perguntas, Bel. Ótimo. Você disse que você vai fazer o Travessia, mas você tem outros projetos de teatro, alguma coisa de cinema, como é que estão os seus projetos? Agora a novela vai te consumir o tempo todo, né? Vai. Eu tenho para depois da Você novela. pode falar o Sim, nome da personagem da novela? Sim, Lídia. Você ia ter falado, Lídia. Já estou na chamada, inclusive já tem chamada. Ela Qual é o trabalha núcleo? no escritório do Guerra, que é Humberto Martins. Ah, tá. Vou gravar, estamos gravando, né, com Humberto Martins, Cássia Kiss, Dandara Mariana e com a Jade Picon, Que legal. que faz a filha do Humberto. E a gente está gravando direto e tá linda a novela, e a novela é incrível. Já se apaixonou pela Lídia ou tá se apaixonando? Já me apaixonei de cara, adorei, porque eu conheço uma Lídia. Eu conheço gente assim, muito parecida com ela. Eu adorei. Bom, Bel, é o seguinte, sempre deixo algumas perguntas para te fazer, para chamar de uma segunda oportunidade. Eu queria te encerrar com duas perguntas. São 30 e poucos anos de carreira, talvez uma meia centena de personagens ou mais entre cinema, teatro e televisão. A gente falou pouco de cinema, porque você fez pouco cinema também, né? Uhum. Você não gosta de cinema ou cinema que não gosta de você? Nenhum nem outro, que o cinema não é uma entidade para gostar ou desgostar de mim, tá? Mas eu digo assim, o pessoal que faz cinema, não tinha... Por que você é pouco chamada? Não sei, como eu não paro de trabalhar, eu não me preocupo com isso. Talvez eu não corra atrás o suficiente, eu não sei. Ali, talvez umas 50 personagens, ou mais. Eu quero saber de você o seguinte, o que essas 50 vidas vividas juntas acrescentaram à tua vida particular? Você seria uma pessoa diferente se tivesse tido uma outra trajetória? Não tenho ideia, não posso te responder. Eu só existo com a minha trajetória. Eu sou o resultado da minha trajetória. Mas essas vidas te ensinaram. Eu sou essas vidas. Eu sou o que essas vidas me ensinaram. Então, quem é você? Quem é Bel Kuttner? Você quer em palavras? Sim. Impossível. Com os olhos da generosidade que você disse que hoje você aprendeu a ter. Eu não tenho como me definir. Perfeito, não tenho Bel. capacidade para me definir. Perfeito, Bel. Eu quero te agradecer muito a atenção, a paciência, a disponibilidade. Foi ótimo, Américo. Foi um papo. Eu quero ler tuas peças. Sim, vou te mandar. Você quer que te mande? Tem uma inédita que chama Da Bolsa para Fora, que é a história de... Bom, falar com você fora do ar. Obrigado, viu, Bel? Um beijo. Um beijo para você. Tem um umbigo que o liga ao desconhecido. Engraçado você falar em umbigo. Por quê? Essa noite eu tive um sonho com uma desconhecida. Eu não sei porque cargas d'água eu acordei com a nítida sensação de que aquela desconhecida era minha mãe. Andou sonhando comigo, filha?
Não. Minha mãe. A outra. Desculpa, mãe, desculpa. Foi desagradável. Não, filha. Não. Me faz um café. Mais beterraba, Rosa? Não, tá bom assim. Bom, maçã, laranja e beterraba. Isso vai ficar uma gostosura. Ela é mesmo uma gracinha, Guilmar. Não é? Parece um moranguinho. Você fez muito bem em trazer, viu? Mas eu preciso resolver essa situação, Rosa. Do jeito que tá, não dá. Ô, pai, tudo bom? Essa aqui é a Tata. A garotinha que a Guilmar falou, lembra? Olha só que graça. É ela, doutor Renato, é ela que eu quero adotar. Adotar? É, e eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Me dá uma orientação. Bom, os processos de adoção aqui no Brasil são meio complicados, né? São muito burocráticos, né? Ah, doutor Renato, mas não é porque as coisas são complicadas que eu vou botar essa criança no abandono de novo. Ah, pelo amor de Deus, já tem criança demais na rua. As coisas tinham que ser mais simples. É, mas as coisas estão postas dessa forma, filha. Onde estávamos? Ah, eu acho que você ia devorar minha língua. Paulette. Quando é Lu, meu nome é Paulo. Para com isso, hein? E pra você, Paulão. Paulinho, faz um pouquinho só, faz. Isso daqui, talvez, quem sabe, para mim daria a honra de uma contradança. Eu estou trabalhando, Gonzaga. Tenho que acompanhar o Dr. Rafael. Com licença. Dessas? Ai. Não, realmente, Vanessa tá tentando descobrir um jeito novo de ver o mundo, um jeito próprio, contanto que não seja o seu jeito. É difícil para uma mãe aceitar, mas ela só tá tentando descobrir quem ela é, do que ela gosta. É uma coisa até boa, é positivo. Faz parte do processo dela de independência, de formação de personalidade. Olha, faz todo sentido isso, mas eu não vou deixar essa menina fazer o que dá na telha dela pra respeitar o crescimento dela, né? Não, claro que não, também não falei isso. Você tá fazendo seu papel de mãe direitinho, tá impondo limites, mostrando que cada ação tem uma consequência. Isso é muito importante. Assim, ela vai pensar um pouco mais na próxima vez, antes de agir. Isso é amadurecer. Mas pra ela, assim, eu sou a bruxa, o Jardel é o príncipe, o pobre do Ricardo é o vilão dessa história toda, sabe? Um dia você vai ter que contar pra ela o que realmente aconteceu. Às vezes fico pensando em falar pra ela me deixar em paz, morar em Paris com o pai, me deixar. Mas, nossa, eu falo isso, se ela fosse embora, eu morria. Filho podia vir com manual de instrução, né? Tinham o direito de serem felizes, sim. Calha a boca! Calha essa boca! Seu pai faz muito bem querer ele casar. E que case logo! Eu não gosto nem um pouco dessas suas ideias. Eu também não gosto de suas ideias, minha mãe. E a morte de Dona Sinhazinha, pra mim, é assassinato. Suba! Eu te odeio. Eu te odeio, papai. Eu acho que eu só fiz isso pra me vingar do panaca do Zeca, pra me sentir um pouco melhor com a galhada que ele me pôs na cabeça nesses 18 anos. Sidney, eu contei pra Simone que a gente teve um caso. Que você me comeu aqui nessa casa. E que foi uma merda. A senhora é mesquinha. Avarenta é mesquinha. Sogra, quem aguenta? Pior é que nem valeu a pena, sabia? Uma trepada com o Sidney é tão insossa, sabe? Claro que você sabe, ele é seu marido. Você é um bom filho da puta. Filho da puta. Maria, eu sou sua melhor amiga. Eu sei. E eu te amo tanto.